Dentro do nosso plano proposto, nós vamos passar a discorrer sobre os capítulos, os 19 capítulos. E começamos com o capítulo 1, que é denominado de Andrologia, evolução, abrangência, objetivos gerais e específicos. Esse capítulo tem como autores a minha pessoa e os outros 4 editores. E trata de uma revisão internacional sobre a história da andrologia nos animais domésticos. Desde os primórdios da andrologia, que inicialmente teve suas origens na Europa e nos Estados Unidos, inclusive nos Estados Unidos, onde a palavra andrologia foi introduzida a primeira vez há cerca de 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, quando foi também, independentemente dos Estados Unidos, citada anteriormente na Europa, principalmente na Alemanha. Essa história teve diferentes aspectos e culminou com a andrologia sendo inserida nas principais escolas de veterinárias do mundo a partir do começo do século passado, quando autores escandinavos, alemães, principalmente, holandeses, e nos Estados Unidos, um professor famoso da Escola de Medicina Veterinária da Universidade de Cornell, quando em 1920 publicou o primeiro tratado sobre sêmen, estudo do sêmen nos animais domésticos, principalmente na espécie bovina, cuja a tradução nós fazemos da forma de dizer a técnica da colheita de sêmen para exame laboratorial, com a revisão de vários touros com enfermidades. Esta técnica também deu origem, novamente, quando o professor W. Williams se uniu com o professor W. L. Williams, em 1921, quando ambos iniciaram a publicação de artigos relacionados com a baixa qualidade do quadro seminal em touros no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Seguindo essa tríade, em 1934 surgiu um trabalho que é considerado até hoje como um trabalho atualizado, realizado no Colégio Real de Veterinária da Suécia, pelo professor Nils Lagerlöf, quando o mesmo descreveu problemas de infertilidade em touros da raça bovina de suecos da montanha e correlacionou os achados das infertilidades e esterilidade nesses touros devido a problemas hereditários. Esse trabalho, um trabalho pioneiro, ele deu origem a uma série de outros trabalhos feitos, continuados, não só na Suécia, mas também na Alemanha, na Inglaterra, na França e na Dinamarca e em outros países do mundo. Portanto, a hipoplasia testicular em bovinos passou a ser um trabalho pioneiro
uma pesquisa que foi a tese de professor titular do professor Lagerlöf no Colégio Real de Veterinária, o qual deu origem à disciplina de andrologia, junto a outras escolas de veterinárias no mundo, que disseminou-se e foi adotada em países como a Itália, Canadá, Austrália e outros países no mundo, devido ao forte impacto que essas descobertas do professor sueco Nils Lagerlöf e depois membros da sua escola tiveram sobre outros países do mundo. Em 1956, foi fundada nos Estados Unidos a Sociedade de Estudos da Capacidade Reprodutiva de Touros, posto que isso tinha um grande interesse nos produtores de bovinos dos Estados Unidos, principalmente nos estados onde a criação era intensiva, ao longo das montanhas rochosas. E ficou certo de que esses mesmos problemas que o professor Nils Lagerlöf e sua equipe e outros pesquisadores descreveram na Europa, aconteciam também nos Estados Unidos. Posteriormente, esta sociedade, em 1963, foi transformada em Sociedade Veterinária Associada para os Estudos da Capacidade Reprodutiva do Touro, em 1974, e hoje chama-se Sociedade para Teriogenologia, posto que a palavra teriogenologia enquadra os estudos da reprodução sobre todos os aspectos. Concluindo, então, esse capítulo trata da importância dos transtornos reprodutivos no macho, e daí não só nos bovinos. Esses resultados foram extrapolados também para os animais de importância doméstica, como os equinos, principalmente nos países europeus, devido à utilização dos equinos nos jockeys clubes e nas grandes casas de apostas existentes e que surgiram na Europa. Nos Estados Unidos, principalmente, no caso dos Trek Rossers também, a corrida em carruagens, e chegando a vários outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Nos equinos também foram encontrados os mesmos problemas relacionados com os touros, que daí passaram para outras espécies domésticas, como o suíno, como o cão e o gato. Portanto, esta atitude, a criação dos núcleos de andrologia e, posteriormente, departamentos de andrologia dentro das universidades, ou setores de andrologia, tiveram muita importância no desenvolvimento do diagnóstico andrológico em medicina veterinária. Daí pôde-se criar vários termos, vários jargões ligados à fertilidade, infertilidade, esterilidade, e conhecer mais profundamente a origem dos distúrbios funcionais que atingiam os machos de todas as espécies domésticas. Portanto, foi descrito essa história da andrologia veterinária, que deve ser tomada dentro desse capítulo como uma advertência, posto que, segundo professores brasileiros, posteriormente se dedicaram mais a miúde
ao diagnóstico andrológico, cerca de 20 a 30% dos touros utilizados em monta natural no Brasil, eles sofrem de algum problema de fertilidade, ou seja, eles podem ter infertilidade e esterilidade durante um determinado tempo da sua vida reprodutiva. Finalizando só dizendo que o Brasil hoje, com um rebanho de 215 milhões de cabeças, isso tem uma variação devido à nossa exportação ser muito intensiva, mas vamos dizer que nós precisamos de milhões de reprodutores com a saúde reprodutiva perfeita, ou seja, dentro de um estado andrológico conhecido e trabalhado no sentido de aumentar a fertilidade no nosso rebanho, que é baixa, o significado econômico do conhecimento desses problemas, o que ele representa dentro da indústria pecuária brasileira.